Evangelho de João 1, capítulo 1. Faremos a leitura a partir do versículo 35. Texto para a nossa edificação nesta noite. E assim diz a palavra do nosso Deus. No dia seguinte, estava João outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos. E vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus. Versículo 37. Os 2 discípulos, ouvindo-o dizer isto, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhes: Que buscais? Disseram-lhe: Rabi, que quer dizer mestre, onde assistes? Respondeu-lhes: Vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando, e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10ª. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos 2 que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele achou primeiro o seu próprio irmão, Simão, a quem disse: Achamos o Messias, que quer dizer Cristo. E o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, o filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. No dia imediato, resolveu Jesus partir para a Galiléia e encontrou a Filipe, a quem disse: Segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe: Achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael: De Nazaré pode sair alguma coisa boa? Perguntou-lhe, e aí respondeu-lhe Filipe: Vem e vê. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: Eis um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Perguntou-lhe Natanael: De onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: Antes de Filipe te chamar, eu te vi, quando estavas debaixo da figueira. Então exclamou Natanael: Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu: Porque te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Pois maiores coisas do que estas verás. E acrescentou: em verdade vos digo, que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Vamos orar mais uma vez. Ó Deus, acabamos de ouvir a tua voz na tua palavra, por meio desta leitura. E te louvamos, Senhor, por isso. Também te pedimos que o Senhor fale ao nosso coração, edificando a nossa alma. Muito obrigado a Deus por este momento. Em nome de Jesus nós oramos agradecidos. Amém. Meus irmãos, nós vamos voltar à nossa série de mensagens no Evangelho segundo João. E nós começamos lá na igreja e agora vamos, por tempo indeterminado, continuá-la aqui nessas nossas transmissões, neste nosso culto online. Eu peço que você mantenha a sua Bíblia aberta, pois nós vamos observar alguns detalhes neste texto, detalhes que vão trazer lições para a nossa vida. Se você já observou, o texto começa com uma expressão, uma marcação de tempo, versículo 35, dizendo que foi no dia seguinte em que alguma coisa aconteceu, que João estava na companhia de seus dois discípulos. Meus irmãos, nós estamos vivendo este tempo aqui no Evangelho de João, um tempo em que muitas pessoas estavam esperando pelo Messias. E, como nós dissemos na nossa última mensagem, as pessoas estavam
envoltas naquela sensação da espera de alguém, e vez por outra aparece um anúncio, e eu me lembro de ter utilizado a seguinte ilustração na última mensagem, como que nós, esperando alguém chegar, e aí ouvimos uma buzina de carro, ou uma batida de porta, passos no corredor, e achamos que é a pessoa. A gente até corre para a janela ou para a porta, achando que é a pessoa, mas não é. Assim, este povo viveu durante muito tempo, aguardando a vinda do Messias. O Senhor Deus deu várias mensagens, várias dicas, vários apontamentos para a vinda deste Messias. E quando ele veio, parece que as coisas se tornaram ainda mais sensíveis. E cada ato, cada palavra do Senhor Jesus Cristo fazia com que estas pessoas mais próximas, que de fato esperavam o Messias bendito, começassem a olhar, né, ao Senhor, olhar o Senhor Jesus e buscá-lo. Nós começamos essa série de mensagens observando várias coisas, como a pessoa divina de Cristo Jesus, versículo 1 do capítulo 1, olha aí, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. O apóstolo João, o escritor deste livro, o irmão de Tiago, que escreveu este livro ali dentro da década de 80, começa o seu registro sobre a vida e sobre a obra de Jesus Cristo desta maneira, dizendo que ele sempre existiu, que ele criou o mundo e que ele veio ao mundo com a missão, com o propósito de redimir o povo de Deus que estava neste mundo, ao mesmo tempo que vem também com a missão de julgar aqueles que não são do povo de Deus e que estão neste mundo criado por ele. Este é o resumo destes primeiros versículos até o verso 14 do capítulo 1, onde lemos: "E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai." O texto que nós lemos tem uma mensagem mais concentrada no que diz respeito ao serviço ao Senhor, a chamada que o Senhor Jesus Cristo faz e como estas pessoas, ao ouvirem este chamado, caminham a ele. Não é? Jesus, então, neste trecho que nós lemos, do verso 35 ao verso 51 do capítulo 1, nos ensina que Jesus chama os seus discípulos para segui-lo e para ver os sinais que comprovam que ele, de fato, é o Messias. Portanto, hoje eu gostaria que nós olhássemos este texto e destacando aqui são três palavras muito importantes que se repetem neste texto. E elas são: venha, veja e siga. Preste bastante atenção nisso. Esses verbos, estas ações aparecem em outro modo, não é? Mas nós podemos resumir assim: venha, veja e siga. Eu vou selecionar alguns versos e distribuí-los em duas partes. E a primeira parte é que nós podemos aprender neste trecho que lemos da palavra de Deus, que todo discípulo, os discípulos procuram Cristo a partir de um testemunho. Assim foi comigo e contigo, e assim será com todas as pessoas na face da terra. Eles procurarão Cristo a partir de um testemunho. Seja um testemunho da própria palavra de Deus, no sentido de que alguém toma a palavra, toma um Novo Testamento, algum versículo de um panfleto ou de alguma postagem na internet, essa pessoa terá contato com a palavra de Deus. E ela então será despertada pela palavra de Deus a procurar o Senhor Jesus Cristo. O texto, portanto, que nós temos diante de nós é uma narrativa bastante interessante, porque há algumas alusões ao Antigo Testamento, e nós vamos trabalhar com elas ao longo desse texto.
Se você se lembra, e eu queria que você marcasse aí o capítulo 1 e fosse comigo até o capítulo 20 de João, para que nós nos relembrássemos, ou para que nós relembrássemos, o propósito para o qual este texto foi escrito. Versículo 30 do capítulo 20 diz assim: na verdade, fez Jesus diante dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Nós estamos com este texto na mão, pela graça do Senhor, no nosso próprio idioma, um texto que tem este poder de fazer com que nós creiamos em Cristo e, crendo registrado nestas páginas, tenhamos vida em seu nome. Volte então às páginas da sua Bíblia lá para o capítulo 1, a partir do versículo 35. E eu queria observar os versos 35 e 36 com os irmãos agora, e alguns outros que eu já vou indicar adiante. Observe de novo. No dia seguinte, estava João outra vez na companhia de seus dois discípulos, e de dois de seus discípulos, e vendo Jesus passar, disse: eis o Cordeiro de Deus. Nós já vimos, e você já deve ter lido nos outros evangelhos, que João angariou alguns discípulos ao longo do seu ministério de preparação para a chegada de Cristo Jesus. E dois deles estavam em sua companhia no dia seguinte. No dia seguinte ao quê? Então você vai observar a partir do versículo 32, volte os seus olhos para lá, que João deu testemunho no dia em que batizou o Senhor Jesus Cristo lá naquele rio. E ele viu, não é? E ouviu que aquele era o Filho de Deus. Este é meu Filho amado, em quem me comprazo. No dia seguinte, depois de ter apontado e visto a revelação de Deus na pessoa de Jesus Cristo, do Filho de Deus, ele estava na companhia dos seus dois discípulos e caminhando com eles, eis que eles viram Jesus passar e ele apontou. Mais uma vez, João Batista testemunha, não é o apóstolo, é o João Batista aqui, que testemunha dizendo: eis o Cordeiro de Deus. Há um testemunho aqui, diante dos discípulos. João já tinha percebido que o seu ministério estava chegando ao fim, pois Cristo já estava ali. O seu ministério de preparação havia sido concluído, porque o Cristo chegou. E ele aponta então para Jesus como sendo o Cordeiro de Deus. Agora vá comigo até o versículo 41. Agora outra pessoa vai dar testemunho. André, um dos discípulos de João Batista. E aí ele vai dizer: achou o seu irmão primeiro, ele foi primeiro, depois de ouvir isso, ele foi procurar o seu irmão, Simão, a quem disse: achamos o Messias. Outro testemunho, acerca de Jesus Cristo, acerca do Messias. Um discípulo fala a respeito dele, e este fala a respeito para outra pessoa, e assim constantemente. Observe as coisas que vão acontecer adiante. Versículo 44. Agora é Filipe que vai dar testemunho. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe: observe o testemunho. Achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Então, observe que interessante. Há um testemunho claro apontando para aquela pessoa como sendo a salvação, o Redentor. Eles utilizam vários nomes, mas depois eu quero ressaltar estes nomes aqui. Onde é que eles estavam? Todos os eventos dessa nossa passagem ocorrem em duas cidades, Betsaida
e Betânia. Jesus está saindo de Betânia e indo para a Galileia. E nesta passagem, nós lemos a partir ali do versículo 43, é que essas coisas vão acontecer. Todos aqueles que se encontraram com Jesus neste momento, João Batista, André, Pedro, Filipe, Natanael, todos eles tinham conhecimento da Escritura do Antigo Testamento e alimentavam a esperança de ver o Messias de Deus. Porque à medida em que Jesus aparece e tem contato com eles e diz algumas coisas, eles conseguem encontrar, delinear características do Messias prometido em Jesus, e por isso também o seguem. Eles estavam caminhando já com Jesus adiante, mas lendo também os outros evangelhos, o marco na vida deles não é nem muito este encontro, no sentido deles deixarem tudo e seguirem Jesus, mas sim aquele evento da pesca maravilhosa, e você se lembra, pois está registrado nos outros evangelhos. Os primeiros versos, então, nos apontam este primeiro testemunho. João Batista fala acerca de Jesus como sendo o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos viram isso e o seguiram. Nós trabalhamos isso na última mensagem desta série, pois quando alguém fala que Jesus é o Cordeiro de Deus, há muitas informações aqui, meus irmãos. O Senhor Deus disse ao longo de toda a história do Antigo Testamento ao seu povo que ele proveria um cordeiro para si. Ele demonstrou isso, por exemplo, ao seu povo na saída do Egito, quando ele instituiu a Páscoa. Mostrando ao povo que com o derramamento de sangue alheio de um animal, de um cordeiro, sem mácula, eles não sofreriam a ação da morte sobre si. E isso foi sendo demonstrado ao longo do tempo. E todas as vezes que o povo de Deus celebrava a Páscoa no Antigo Testamento, eles se lembravam disso. O Senhor, por meio de um cordeiro, não deixará com que a morte nos alcance. Então, quando alguém olha para o Senhor Jesus naquela época de espera, de desejo de ver o Messias de Deus, alguém diz, é ele? Aqueles discípulos seguiram imediatamente o Senhor Jesus Cristo. André e João são os primeiros deste grupo de discípulos chamados pelo Senhor Jesus Cristo. João é o segundo aqui, dito que estava na companhia de João Batista, o João apóstolo. E logo depois, ao ouvirem isso, que o Cordeiro de Deus chegou e estava diante deles, eles vão seguir Jesus. E André, imediatamente, vai dizer ao seu irmão, achamos o Messias. Meus irmãos, como é que isso se aplica a nós? Porque nós temos contato com muitas pessoas. E pode ser que eu e você não nascemos num berço evangélico. E não tínhamos muito contato com a palavra, com textos do Antigo ou do Novo Testamento. Pode ser que você veio de qualquer outra religião e foi salvo pelo Espírito Santo. E foi trazido para a igreja, para servir o Evangelho. Não quer dizer que todas as pessoas precisam ser conhecedoras do Antigo Testamento para crerem no Messias. Mas, meus irmãos, o conceito de Messias está impresso no coração de todos os homens. E Deus imprimiu isso. Todos os homens procuram redenção. Todos os homens procuram salvação para as suas vidas. E as pessoas estão desesperadas por aí, buscando salvação em vários tipos de religião, em várias coisas, em si mesmo. Pessoas estão procurando um Messias para si. Não é necessário ter conhecimento do Antigo Testamento, pois as pessoas estão procurando o Messias. E nós temos a resposta. A igreja de Deus foi dada a responsabilidade de chamar, de chegar perto a essas pessoas e dizer, o Messias esperado, o Cordeiro que tira o pecado,
esta angústia que você tem sentido por se sentir, por se ver impuro diante da sua vida desregrada, este desejo de purificação não será encontrado em nenhum outro lugar, senão naquele que é o Cordeiro de Deus, naquele que é o Messias, o Redentor, o ungido de Deus. É somente assim que as pessoas vão se dobrar aos pés do Senhor Jesus Cristo. E, meus irmãos, nós precisamos observar e aproveitar as oportunidades. Ainda que nós vivamos em um país distante de Israel, as pessoas estão procurando o Messias para si. E nós temos a resposta. Cabe a nós dizer, eu achei o Messias, e eu quero mostrá-lo para você. Na certeza de que esta pessoa, ao ouvir o testemunho do discípulo e o testemunho sobre este Cristo, por meio da ação poderosa do Espírito Santo, essa pessoa vai então procurar o Senhor Jesus Cristo. Nestes testemunhos, o de João Batista, o de André para seu irmão Pedro e o de Filipe para Natanael, que nós já lemos, nós pudemos ver aqui três qualidades, três características messiânicas do Senhor Deus. Quando eu digo messiânico, é porque o próprio Deus apontou todas essas características no Antigo Testamento, dizendo, olha, haverá um dia em que vem um profeta, sairá do meio de vocês, e vocês devem ouvi-lo. Quando o Senhor Jesus Cristo aparece, vem uma voz e diz ali àqueles discípulos que estavam no monte da transfiguração, olha, este é o meu filho amado, a ele ouvi. Não ouçam mais aqueles profetas. Eles vieram até aqui, agora o profeta está diante de vocês. E vários outros tipos. Cristo Jesus é o Rei da glória, é o Rei que rege as nações com poder e glória, com cetro de ferro, como Deus apontou no Antigo Testamento, e inúmeros salmos nos dizem acerca destas coisas. Então, as características ditas aqui, a primeira delas é a dita por João Batista, eis o Cordeiro de Deus. Agora sim, o pecado do mundo tem o seu objeto para ser retirado. O Cordeiro que Deus proveu para si, para tirar o pecado do mundo. Para aquele que crê neste Cordeiro não morrer, mas ter a vida eterna. Porque este Cordeiro o substituirá em sua morte, no pagamento pelos seus pecados. André diz ao seu irmão, ali no versículo 41, ele diz a Pedro, Pedro, nós achamos o Messias. Nós achamos o Messias, que quer dizer Cristo, que quer dizer o ungido, aquele prometido de Deus, que viria resgatar o seu povo das mãos dos inimigos, que congregaria o seu povo, e que seria um pastor no meio deste povo, que habitaria com este povo eternamente. E Filipe diz a Natanael, Natanael, nós achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, e que também os profetas se referiram, Jesus. E o Senhor Jesus, em outro momento, em outro evangelho, diz, olha, as escrituras falam a meu respeito. Os salmos, os profetas, a lei fala a respeito de mim. Meus irmãos, que testemunho poderoso. E é esta mensagem que nós devemos passar às pessoas. Muitos estão perdidos. E nós precisamos levar esta mensagem. Mas eu faço uma pergunta a todos nós. Como é que nós, muitos de nós, levará esta mensagem a tantos que estão desesperados, desesperançosos, se muitos de nós não creem neste Cristo bíblico? Como é que você vai falar de alguém que você não tem muita certeza se é de fato ele? Muitos que estão frequentando a igreja, que até mesmo já professaram fé em Jesus, não creem com todo o seu coração
que ele é o único que pode tirar os pecados da sua vida. Muitos ainda não acreditam que ele é o redentor da sua vida. Muitos ainda não acreditam que a palavra de Deus, desde o Gênesis, fala a respeito deste vencedor sobre o poder da morte e sobre o pecado, que dá vida nova a nós. Se nós ainda estamos em dúvida, qual é o tipo de testemunho que nós vamos dar aos outros? Pelo contrário, nós devemos conhecer as Escrituras, conhecer a palavra de Deus. Somos chamados, meus irmãos, à importância de conhecer o testemunho das Escrituras acerca de Jesus Cristo, para que nós então possamos anunciar esta verdade maravilhosa e despertar pessoas a seguir Jesus. Despertar pessoas a dobrarem-se aos pés deste poderoso Cristo. Cristo Jesus veio ao mundo. Ele é o Rei de Israel. Ele vem como o Deus Todo-Poderoso, a revelação exata do ser de Deus. O Deus encarnado, para habitar no meio do seu povo e para conduzir muitos à salvação. O povo de Deus, eu e você, devemos conhecer a palavra de Deus e pregá-la, testemunhar sobre Cristo, sobre sua pessoa, sobre sua obra, sobre seus atributos, porque o discípulo vai seguir a Jesus a partir do testemunho. Mas também os discípulos encontram Cristo e o seguem. Monte essa estrutura na sua cabeça. Nós testemunhamos, as pessoas vão até Cristo. E encontrando Cristo, elas seguem Cristo. Esse é o movimento do processo de salvação. É claro, muita coisa acontece no coração das pessoas pela ação poderosa do Espírito Santo. Mas se nós pudéssemos delinear como estas coisas acontecem, elas acontecem assim. A partir de um testemunho, a pessoa é apontada para Cristo e vendo Cristo, ela o segue. Eu queria chamar a sua atenção, antes de olhar aqui alguns outros versículos, para as expressões que o Senhor Jesus vai utilizar e que também estes que estão dando testemunho vão utilizar. Agora eu vou me referir aos versos de 37 a 40 e depois alguns outros que eu vou citando adiante. O chamado de Filipe, nós vamos ver, o chamado de André, o testemunho deles e como eles repassaram aquilo que eles ouviram. Observe o versículo de número 37. Os dois discípulos, ouvindo-o dizer isto, o seguiram. Seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhes: que buscais? E aí eles respondem: mestre, onde assistes? Você vai procurar em outras versões, e com raras exceções, é o caso da nossa versão, né, da Revista e Atualizada, vai aparecer onde assistes. Mas nas outras, na grande maioria, vai aparecer onde moras ou onde habitas. É o caso da Corrigida, da Nova Almeida Atualizada, da Nova Versão Internacional e assim por diante. Vai aparecer onde moras. Porque ao ouvir de João Batista que ele era o Cordeiro, isso também tinha, como eu já disse, menção de coisas do Antigo Testamento acerca dele. E que ele também seria alguém que conduziria o povo com suas palavras, com seus ensinamentos. Então, ao saber que ele era o prometido, eles querem saber onde ele mora. Eles querem caminhar. E observe como isso foi tão impactante e intenso nesses primeiros momentos. Eles perguntam: onde moras? E o Senhor Jesus responde dizendo: vinde e vede. Venham e vocês verão. Então, o Senhor Jesus usa um verbo aqui no imperativo, uma ordem: venham e vocês verão. E eles foram, porque eles atenderam à exortação. Veja isso bem claro diante de você. As pessoas são apontadas para Cristo, encontram Cristo, e pela ação poderosa do Espírito Santo, elas passam a seguir este Cristo. E eles vão
atrás do Senhor Jesus, viram onde ele estava morando e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10ª, por volta de 4 horas da tarde. Adiante, no versículo 40, André vai ao seu irmão. Ele quer que o seu irmão também saiba disso. Ele não tem timidez, o que muitos de nós têm, de não expressar a verdade do Evangelho, aqueles que estão ao nosso redor, ao nosso círculo bem estreito, bem íntimo. Observe este exemplo de André, do nosso irmão André. Ao conhecer o mestre, ao descobrir onde ele morava, ele correu ao seu irmão e disse: nós achamos. Venha ver. Venha ver. E aí no versículo 42, ao ouvir este testemunho, Pedro vai. E ele chega a Jesus, e Jesus, olhando para ele, disse: tu és Simão, o filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. E aí o Senhor já tem um contato com Pedro, e Pedro passa a segui-lo. Eu queria te convidar para, durante esta semana, ler também os evangelhos, aqueles que nós chamamos de semelhantes, os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, para que você veja também, complementando esta ideia, quando eles, de fato, livres de qualquer coisa desta vida, seguem a Jesus definitivamente. Isso só aconteceu depois da pesca maravilhosa. E observe então o versículo 43. No dia imediato, resolveu Jesus partir para a Galiléia e encontrou a Filipe, a quem disse: segue-me. Não precisou de mais palavras. O Senhor Jesus Cristo o chamou para seguir. E ele foi. E também correu para contar a mais uma pessoa, a Natanael. E Natanael pergunta no versículo 46, deste lugar, de Nazaré, pode vir alguma coisa boa? E aí respondeu Filipe, veja a resposta, a mesma que o Senhor Jesus disse, lá atrás, para André e para João. Ele disse, vem e vê. Vem e vê, veja com seus próprios olhos. Venha, aproxime-se deste Cristo e veja. E aí, quando o Senhor Jesus encontra com Natanael, diz, olha, eis aí um verdadeiro israelita, versículo 47, em quem não há dolo. E aí o Natanael pergunta, de onde você me conhece? E ele responde, eu te vi lá debaixo da figueira. E olha a expressão que Natanael utiliza. Ele ficou impressionado, o Senhor Jesus também domina aquela situação dizendo, olha, não é só por isso, você vai ver mais coisas, coisas maiores. Mas olha a expressão de Natanael. Ele diz, tu és o Filho de Deus. Tu és o Rei de Israel. Veja como estes testemunhos estão claros, estão no coração destes homens, porque eles já estavam esperando o Messias. Eles seguiram Jesus. E ele foi e passou a seguir Jesus. Essa ideia de seguir, ela tem um sentido normal de seguir intelectualmente, moralmente e religiosamente. Mas vai além disso. Vai muito além disso. O verbo seguir utilizado por João aqui tem um sentido muito mais amplo do que apenas acompanhar Jesus nas suas viagens, nos seus trajetos. A ideia é de tornar-se discípulo. Quando Cristo chama alguém para segui-lo, meus irmãos, ele o faz atraindo esse seguidor para um aprendizado constante, um discipulado com compromisso total e uma relação exclusiva para alguém que não é reconhecido apenas como um professor, mas como o Redentor, como o seu mestre, de quem ele não pode mais se desatrelar, ele tem de se desvencilhar, ele precisa ficar ali. Olha só o que os discípulos, então, esses novos discípulos, esses primeiros discípulos de Jesus dizem sobre ele. Ele é o Cordeiro de Deus,
ele é mestre, ele é Messias, ele é o Filho de Deus, ele é o Rei de Israel e ele também é o Filho do homem. É interessante, neste momento, ver um apontamento que Calvino faz. As falas, diz Calvino, destes discípulos ao encontrarem com o Senhor Jesus, demonstram atributos da pessoa e dos ofícios do Redentor. Ele é Deus. Ele é também Messias. Ele é Rei. Esse é o tipo de testemunho que nós devemos dar. E eu não estou exagerando. Não estou jogando um peso sobre você e nem sobre mim. Esse conteúdo grandioso sobre o Senhor Jesus está perto de nós, está na palavra de Deus. Por isso que eu disse anteriormente, nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Para realmente crer, entender e crer que o Senhor Jesus Cristo, ele é glorioso. Ele é o Redentor de todo o povo de Deus. E este conhecimento você não alcançará lendo postagens na internet apenas. Você não alcançará ouvindo algum versículo durante o dia só. Você não alcançará lendo poucas porções da palavra. Você precisa conhecer a palavra de Deus, a vontade revelada de Deus, de Gênesis a Apocalipse. E agora você tem muito mais tempo. Você tem bastante tempo agora. Pelo menos enquanto essa quarentena durar. Meu querido irmão, minha querida irmã, conheça a palavra de Deus. Porque não há outra fonte na qual nós vamos buscar rios de água viva, e nós vamos encontrar rios de água viva dentro de nós, que nos farão florir, mesmo em meio à devastação do mundo. Estes rios de água viva que nos farão estar bem nutridos, quando muitos estão aí se desfacelando, por questões pequenas, pelas grandes também. Mas quando nós conhecemos o Senhor Jesus Cristo, quando nós cremos e depositamos o nosso coração totalmente nele, não há por que temer, porque ele está conosco. E nós jamais seremos tirados do seu poder e do seu cuidado. Eu quero chamar a sua atenção para algumas palavras do Senhor Jesus a Natanael. E os outros discípulos estavam em sua companhia também. Versos 50 e 51. Eu disse no início que esta é uma narrativa que faz alusões ao Antigo Testamento. E observe, ao que Jesus lhe respondeu, porque disse que te vi debaixo da figueira crês, pois maiores coisas do que estas verás. E acrescentou, preste atenção. Em verdade vos digo que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Aqui duas aplicações. A primeira, relembrar, é claro, destas palavras que o Senhor Jesus utiliza, porque não é a primeira vez que isso acontece, que aparece, porque alguém viu isso acontecer. Viu esta imagem diante de si, num sonho, e agora o Senhor Jesus Cristo faz menção disso, pegando tudo aquilo que já foi dito no passado e que estava no coração destes homens que esperavam o Messias. E agora ele fala, conectando o Antigo ao Novo Testamento. Isso é muito belo. E eu peço a você que vá comigo a Gênesis, capítulo 28. Nós vamos ler o versículo 12. Jacó chegou ali, num lugar chamado Harã, e arrumou um lugar para descansar à noite. E sonhou, versículo 12, eis posta na terra uma escada cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam nela. Perto dele estava o Senhor e lhe disse, eu sou o Senhor,
Deus de Abraão teu pai e Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu te darei, e a ti e à tua descendência. Veja só que interessante. O Senhor Jesus Cristo faz menção deste evento. E agora dizendo, é comigo que isso vai acontecer. Em mim se cumprirá aquilo que Jacó viu. Só que será em mim os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. E aqui uma segunda aplicação para este evento, para estas falas de Jesus Cristo, é que agora ele liga os homens, o povo de Deus, a este Deus. É nele que está esta ligação entre o próprio Deus e o seu povo. De mediador, aqui também há a figura do mediador como sendo o Filho do Homem. Belíssima esta menção do Antigo Testamento, aqui feita por Jesus. Caminhando para o fim, eu queria que nós refletíssemos acerca do seguinte. É necessário, meus irmãos, que nós nos mantenhamos fiéis a Cristo, como discípulos atentos, seguindo-o sempre. Nós precisamos, meus irmãos, ter Cristo Jesus como a fonte do nosso contentamento, sem timidez de pregar o Evangelho, em especial aos mais próximos, da nossa família, por exemplo, ou aos nossos vizinhos. Não podemos sair muito, mas nós não podemos parar de pregar o Evangelho. Nós estamos fazendo um culto pela internet. Você também pode utilizar esta ferramenta da internet para evangelizar pessoas. Mas não é apenas passar corrente, meu irmão. Não é isso. Isso não é evangelizar ninguém. É preciso apontar o caminho às pessoas. Apontar Cristo, apontar o alvo, apontar o autor e o consumador da fé para estas pessoas. Testemunhar verdadeiramente a pessoa e a obra de Cristo, para que então estas pessoas, ao ouvirem o testemunho, procurem Jesus e encontrando, o sigam, para que estas pessoas vejam, vão até Jesus, vejam e o sigam. Assim como os discípulos de João Batista esperavam pela chegada do Messias, há muitos que estão também esperando a chegada dele na sua vida. Desesperados, procurando redenção em muitas coisas, em muitas pessoas. Sentindo aquele vazio grandioso, gigantesco no coração, sem saber o que é que preenche, depois de muitas tentativas. Cabe a nós, povo de Deus, apresentar: eis, veja o Cordeiro de Deus, veja a sua redenção. Veja a satisfação para o seu coração plenamente. Está em Cristo Jesus. E o povo de Deus não espera mais o Messias. Não desta outra maneira. Mas agora espera o retorno bendito do Messias. E é por isso também que nós devemos conhecer o Senhor Deus, os seus propósitos revelados na sua palavra, para aguardar tranquilos o retorno bendito do Senhor Jesus Cristo, para que possamos desfrutar das bênçãos dele, enquanto aguardamos o dia em que nós vamos desfrutar da sua presença e das suas bênçãos plenamente, no dia em que desfrutaremos do seu poder eternamente, no dia em que o veremos como ele é. Nós precisamos, meus irmãos, estar firmados. Cristo precisa ser testemunhado. Não porque ele depende disso, mas porque a nós foi dada esta comissão. Nós precisamos testemunhar sobre Cristo, para que mais pessoas o vejam e o sigam. Não há outra forma de encaminhar pessoas a ele. Não há, senão pela pregação do Evangelho. E há muitos textos nas Escrituras, e eu vou mencionar aqui 3 deles. O próprio Senhor Jesus dizendo: olha, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra.
Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho dito. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O Senhor também diz ali que estes discípulos precisam ser batizados. Há um outro texto do próprio Senhor Jesus dizendo em Atos capítulo 1, versículo 8, recebereis poder ao descer sobre vós e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. E o apóstolo Paulo, em Romanos 10, do 9 ao 15, vai dizer, olha, é necessário pregar a palavra, porque é somente a fé vem pelo ouvir a pregação da palavra de Deus. E como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Como crerão? Como é que o seu parente, que você ora há tanto tempo, vai crer se você não prega o evangelho para ele? Como é que o seu vizinho vai crer no Senhor Jesus Cristo se você não dá testemunho? Você pode continuar orando, mas você precisa falar. Apontar o caminho aos pecadores. O caminho que nós já fomos resgatados, para o qual nós fomos resgatados, o caminho da vida. As veredas da justiça que há no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu e você temos essa responsabilidade de evangelizar, de dar o testemunho do Senhor Jesus Cristo. Não há outra ferramenta senão conhecer a palavra de Deus e dela falar àqueles que estão ao nosso redor. Ninguém poderá fazer isso por você. Só você mesmo. Você foi chamado por Deus para levar o evangelho. Eu fui chamado. A igreja como um todo foi chamada para pregar. Mas os dias que nós estamos vivendo nos confirmam mais uma vez aquela doutrina sobre a igreja. A igreja somos eu e você, não o templo. Então, onde quer que nós estejamos, nós precisamos cumprir a nossa missão de fazer discípulos, de levar pessoas a verem o Senhor Jesus e a segui-lo. Eu encerro dizendo o seguinte: o povo de Deus deve nutrir o desejo de caminhar com Cristo em todos os momentos, ser seu discípulo fiel, bem como de fazer discípulos, ensinando-os a guardar tudo o que Cristo disse. Um dia, eu e você, salvos pelo sangue de Cristo Jesus, ouvimos o Espírito de Deus nos dizer: venha e veja. Nós fomos e vimos, e aqui estamos. Mas um dia, nós ouviremos as palavras benditas do Senhor, que estão registradas em Mateus 25, 34, e eu termino lendo elas. Vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado, desde a fundação do mundo. Que maravilha é nutrir esta esperança em nosso coração. Nós ouvimos, venha e veja. E nós ouviremos, venha e descanse. É esta mensagem de evangelho que foi pregada neste texto registrado aqui. E que nós também devemos pregar àqueles que estão ao nosso redor. E que Deus, então, nos abençoe nesta missão. Feche os seus olhos, nós vamos orar. Pai do céu, nós queremos te louvar pela tua palavra. E confessar, ó Deus, a nossa timidez em pregar o evangelho às pessoas. Perdoa, Senhor, o teu povo. Tem misericórdia de nós te pedimos. Mas nós também nos lembramos alegres do momento em que o Senhor nos chamou das trevas para a luz. E te louvamos por isso. Muito obrigado pela salvação em Cristo Jesus, ó Pai. E também te louvamos, porque o Senhor nos chamou para ver esta alegria sendo realizada em outras pessoas, por meio da nossa proclamação do Evangelho. Obrigado por nos tornar aptos para isso. E nós te pedimos que o Senhor nos capacite a cada dia, nos dando força, motivação e coragem para pregar o Evangelho. Mas faz de nós, ó Deus, servos fiéis ao Senhor,
que buscam a tua palavra constantemente e dela falam àqueles que estão ao nosso redor. Em nome de Jesus, nós oramos agradecidos. Amém. Meus irmãos, nós vamos encerrar o culto desta noite cantando o hino de número 148. Você, se tiver com o seu hinário aí, você pode acompanhar. Nós vamos cantar este hino e depois eu vou impetrar a bênção. Então, vamos cantar ao Senhor. Finda-se este dia que meu Pai me deu, sombras vespertinas cobrem já o céu. Ó Jesus bendito, se comigo estás, eu não temo a noite, vou dormir em paz. Com pecados hoje eu te entristeci, mas perdão te peço, por amor de ti. Sou pequeno e frágil, livra-me do mal que em ti eu tenha proteção final. Guarda o marinheiro no violento mar, e ao que sofre dores queiras confortar. Ao tentado estende tua mão, Senhor, manda o triste aflito o Consolador. Pelos pais e amigos, pela santa lei, pelo amor divino, graças te darei. Ó Jesus, aceita minha petição e seguro durmo sem perturbação, e seguro durmo sem perturbação.
Recebei a bênção, irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai e que o ensino e as consolações do Espírito Santo estejam sobre todos nós, povo de Deus, até a volta daquele em quem cremos e a quem amamos, Jesus Cristo. Amém. Chegamos ao final do nosso culto nesta noite. Nós queremos mais uma vez agradecer ao Senhor por esta rica oportunidade de adorá-lo, a tecnologia a serviço também da nossa fé, não é? Então, queremos agradecer ao Senhor e também agradecer àqueles que estão nos visitando pela internet. Nós queremos convidá-lo para, assim que possível, conhecer também a nossa igreja ali na Rua Jordânia, no número 259. Nós ainda não sabemos quando vamos voltar, mas as nossas atividades lá na nossa igreja, mas enquanto isso não acontecer, nós vamos continuar com as nossas transmissões aqui na internet. Então, o nosso próximo encontro é quinta-feira, às 8 horas, nós teremos o estudo bíblico. Começamos na quinta passada a falar sobre contentamento em meio às crises e também abordando ali essa temática de contentamento cristão. Você é nosso convidado, sempre a partir das 8 horas e sempre a partir da página do Facebook. E na sequência, sempre depois, ali um tempinho depois, nossos vídeos vão para o YouTube, tá bom? Então, o nosso próximo encontro é na quinta, às 8, e depois, lá no domingo que vem, se Deus assim nos permitir, e se ainda estivermos nessas condições, a nossa escola dominical às 9 da manhã e o culto às 19h30. Que Deus nos abençoe, uma semana na presença do Senhor, crendo que Ele tem conduzido a nossa vida, e também nós devemos servi-lo. Que Deus abençoe você, e até a próxima transmissão.